Aí pessoal, Éder Melo, esse é o PEX, Pastor Extreme, especial de Natal com Tarso Michelon. Tá? Hoje foi correria, não gosto de usar o termo correria porque correria nos remete à falta de organização e falta de gestão no tempo, né? Mas foi um dia muito bacana, foi um dia bem cheio. Eu cheguei agora da área do sítio, onde eu tenho alguns cães, e não poderia deixar de, no dia de Natal também, hoje numa das últimas edições das nossas lives, não que a gente não vá ter aí no intervalo entre o Natal e Ano Novo, que tem surpresas reservadas aí para o Natal e Ano Novo, mas hoje eu fui, como durante a semana eu estive fora, não mexi com meus cães, hoje eu fui para dar uma atenção. E nós vamos estar agora trabalhando com Tarso Michelon. Realmente ficou especial de Natal, porque nós vamos falar com um dos caras que hoje é o detentor aí dos maiores resultados dos últimos 2 anos. A gente vem trabalhando aí, acompanhando os campeonatos e tudo mais. O Tarso, que vem de uma sucessão de resultados gigantescos, vinha com o Bill numa crescente e constante, né? Veio por bastante tempo dentro do Rio Grande do Sul, ganhou várias vezes o Campeonato Gaúcho com o Bill. Na sequência, vai ter a história do Buré aí, que é uma história que eu gosto muito, né? É incontestável os resultados do Buré, assim como os do Bill, mas o Buré, o ano passado, no ano de 2019, ele conquistou uma coisa que eu acredito que muito poucos cães na história do pastoreio brasileiro vão ter oportunidade de conquistar. Ele saiu numa mesma competição com aquilo que eu considero a tríplice coroa, né? O ano passado ele ganhou o Campeonato Nacional Brasileiro, ele ganhou o Campeonato Sul-Americano, e junto com isso, através da vitória do Campeonato Brasileiro, ele ganhou a vaga de capitão da equipe que vai representar o Brasil no Mundial, que era para ter sido esse ano, mas por conta da pandemia não aconteceu. O Tarso, que vai estar falando com a gente, eu vou falar dos resultados do Tarso é chover no molhado, e não é isso que eu quero. Na verdade, o PEX está sempre fazendo o quê? Garimpando conhecimento para transformar em sabedoria. E como é que a gente transforma conhecimento em sabedoria? Aplicando esse conhecimento na prática. E é isso que nós vamos trabalhar aqui com o Tarso. Não vai ter babação de ovo, tá? Os resultados deles estão aí para quem quiser ver, não tem como contestar. Mas nós vamos estar aqui para poder pegar com ele códigos poderosos e códigos preciosos para quem está começando a treinar seus cães, que tem aí um mínimo de vontade mesmo assim, e de dedicação para trabalhar com seus cães, que está buscando isso aí para a gente poder aplicar. Aproveitar para agradecer aí já a presença de várias pessoas que estão aí com a gente: José Dinarte Bueno, o Zandim, o Jeba Lima, Diário do Border. O Tarso já está com a gente, vou chamar ele, Henrique Falcão. O Bruno Nascimento está com a gente aí também, nosso amigo Manuel Barraza, da Colômbia. Cão Sentinela está com a gente também, o Joel Medeiros está com a gente, o Rafael está com a gente, minha amada Marjorie Raizaro está aqui com a gente também, a Luísa Nunes está por aqui, Valdson, o Goiás, está presente, Arquearia Wolf está com a gente, Eliseu está por aqui, Alexandre Martins, e aí presença internacional também do nosso grande amigo Michael Moura, que está aí com resultados incontestáveis também nos Estados Unidos. Vou chamar o Tarso e vamos pro rebento. Lembrando que ontem nós tivemos aí uma live com o Marcelo Monteiro, que tem um projeto como pastor em Campo Grande. E aí, Tarso? E aí?
Boa tarde. Tá, você Deixa eu arrumar tá. aqui atrás para aparecer melhor. Tá ok. Vamos ver se a luz melhora. Eu vi a paisagem do fundo aí. Você tá na tua casa, na casa aí no parque, né? Eu não conheço a É, casa nova. tem uma vista legal aqui. Ah, fantástico. Aí não dá para brincar, não dá para brincar de bola aí não, porque se o cara chutar meio errado, ele vai acabou o jogo. Já ouviu, velho? É, aqui não dá. Leva mais tempo buscando a bola do que jogando. Tá certo. Ô Tarso, eu comecei ali a fazer uma prévia de uma apresentação, né, de alguma coisa do que é o Tarso Michelon aí dentro do Pastoreio Nacional, mas tem uma parte da história do PEX que o pessoal não conhece, e aí eu comentava também nesses dias, né, e que eu tenho dois fundamentos no PEX, que um deles, quem ensinou para o cachorro que me ensinou foi você, né? O Buré me ensinou a, a importância da conexão e desconexão da ideia através do SAI, mas quem ensinou o SAI para o Buré foi você, então automaticamente ali ficou bem simples de entender essa questão de uma coisa tão simples que ao mesmo tempo dá um resultado incrível, né? A gente conversava esses dias, né? Da mesma forma que a gente não tem acompanhado muito o Instagram um do outro, né? Porque cada um está fazendo um trabalho e está relacionado a pastoreio, mas como a gente já treinou junto bastante, tem uma conexão legal aí, questão do que são os conceitos, né? Eu lembro bem que demorou quase um ano para eu poder cair a ficha, mas de quando eu peguei buré contigo, que você falou para mim desse jeito. Quando ele começar a surtar lá atrás e balançar para lá e para cá, você usa o sai imediatamente para desconectar ele dessa ideia, que daí ele volta para casinha, né? Foi engraçado que um ano depois aquilo caiu a ficha de uma tal maneira que hoje eu não tenho um cachorro meu sequer que não tenha esse recurso de liga e desliga da conexão da ideia anterior, né? Então, o SAI, eu estava comentando outro dia, ele aplica em 5 situações, né? Ele aplica realmente numa mudança de posição, né? Do ponto A para o ponto B. Ele tem a questão do reposicionamento para o cachorro mudar de posição, mas já pensando na leitura. Ele tem a desconexão da ideia. Ele tem a amplitude de movimento da questão de para você fazer um flanco e você começa já antes de você começar a aplicar isso na questão do recurso de flanco, mas automaticamente esse mesmo SAI que veio implantado já no Buré na época, ele tem também aí a função mais básica de todas dela, que é o SAI para sair mesmo, né? Essa daí é igual um celular que tem aquele afinidade de recursos e inclusive faz ligação, né? Mas para o pessoal que está nos assistindo agora, eu acho importante entender a origem, porque dentro do meu programa do PEX, eu falo do seguinte, né? Do zero de treino até realizar os primeiros trabalhos de campo, inclusive trabalhos complexos, apenas com esses dois recursos de comando, né? O sai e o vem aqui. Então, eu tenho alguns cães que eu estou fazendo assim, e é impressionante, porque com 3 meses e com os recursos bem firmes, os dois, tanto sai quanto vem aqui, eu tenho apresentado assim, quebrando rebanho, fazendo manejo, e a coisa vem acontecendo. Mas, enfim, vamos lá. Ô Tarso, a questão da primeira lei do pastoreio, quando eu escutei isso a primeira vez, até a gente começou a trabalhar em cima disso, quando foi começar a colocar o pedigree, né? Que é o respeito ao rebanho. Para quem não conhece, né, é importante falar que o pedigree da Associação Brasil Border Collie
começou na gestão dos USA e tocávamos nós três, né? Eu, você e o Diego, na gestão dos USA, como presidente da associação, a gente fazia parte da diretoria. Começou a rodar, inclusive através de um trabalho feito em Bento Gonçalves, né? A primeira arte foi feita em Bento. Depois eu imprimi os primeiros pedigree, eu estava comentando esses dias com um dos integrantes aí, o Bueno, da emoção que foi quando eu mandei o vídeo da primeira impressão, né, do primeiro pedigree pra gente no grupo, assim, foi muito bacana para nós, foi um momento bem forte. E aí depois o pedigree saiu que ficava comigo, estava no Mato Grosso do Sul, mas eu não estava dando conta. E aí você assumiu ali naquele momento crucial, e levou para a Casa da Ovelha, inclusive colocou uma das funcionárias das colaboradoras do parque para poder tocar isso aí. E realmente o pedigree hoje é o que é porque a gente deu aquele pontapé inicial lá atrás. Mas junto com isso a gente tinha aquele plano de como avaliar um cachorro de trabalho. E eu lembro que foi nessa mesma época que você apresentou para mim essa questão da primeira lei do pastoreio, que era aquela questão do respeitar o rebanho. Então a gente falava muito nisso. E eu queria saber, assim, já aproveitar, vamos começar a botar cronologia nisso daqui. Da onde que veio esse teu primeiro conceito? Que quando eu te conheci em 2010, conduzindo a Loba, né? Eu conheci você em 2010 lá no Brasileiro, no André Camozato. Era a Loba ainda que você conduzia. Era um Tarso Michelon. Quando eu voltei a te conhecer traduzindo uma clínica do Jonas, depois já no 2014, ali para frente, era um Tarso Michelon completamente diferente. Aonde que teve a virada de chave aí, Tarso? Gente, boa tarde, boa noite. Deixar o Feliz Natal para o final da live, né? Tá Mas certo. tentar contar alguma coisa sobre as minhas experiências, né? Fazer essa conversa contigo, tentar contribuir. Antes de mais nada, agradecer, né, o convite. E eu vou estar falando coisas, perguntas, respostas. Muitas delas vão sair da minha boca, mas não foram, nem, a maioria delas não foram criação minha, né? É coisas que a gente, todos nós brasileiros que participamos de cursos e clínicas com os gringos, né, europeus, a gente ouve isso e muitas vezes repete. Pouquíssimas coisas eu vou falar que são criações minhas. Na verdade, a maior parte são junções de pequenas partes desses gringos. Mas a pergunta sobre a primeira lei do pastoreio, eu acho que veio numa época, Edinho, que a gente ainda via muito em prova o desrespeito com o rebanho, né? E aí eu vou falar nacionalmente. Claro, quando a gente fala no pastoreio nacional, até poucos anos atrás, era São Paulo e Rio Grande do Sul, né? Tinha alguma coisa perdida muito isolada, fora desses dois estados, mas em geral, São Paulo na época era muito forte em gado, né? Assim, realmente tinha os melhores cães de gado do Brasil. E o Rio Grande do Sul era mais conhecido com uma maioria de cães de ovelha, bons aqui, né? Ainda na época do Jefferson Munhoz, né? Que estava forte, o Sérgio Magalhães, na época que eles dominavam as provas de pastoreio. Hoje acho que misturou tudo, né? Tem excelentes cães de gado no Rio Grande do Sul e excelentes cães de ovelha, ou seja, não existe mais essa diferenciação. Mas eu te confesso que pode ser que eu cometa uma gafe. Naquela época, isso eu falo 5 anos atrás ou mais, eu via muito cão de gado, que eram cães mais brutos, né? Treinados com mais brutalidade, não tinham nenhuma pena de estar mordendo o gado, né? E às vezes era necessário mesmo. E esse cão ia para o trabalho com ovelha. E ele fazia o que ele já tinha aprendido, que era ser meio bruto.
E ser bruto não entenda-se morder ou cortar uma ovelha. Entenda-se estar muito próximo, né? Está colocando velocidade onde já existe velocidade, então é o The Flash, né? Então ficava uma coisa assim, numa trazida de, às vezes, de uma novato, as ovelhas corriam tanto naqueles 150 metros, chegavam com um estresse tão grande porque o cão tinha fogo nos olhos, que chegavam 150 metros depois, estavam com a boca aberta, estavam assoreadas. Então, acho que essa primeira lei chegou em função da época que nós estávamos vivendo, de eu ver muitos cães desrespeitarem o rebanho. E por quê? Porque eu trabalhava com a ovelha mais sensível que tem, né? Que é a ovelha de leite, né? Quem tem gado de leite também sabe. Experimenta estressar as vacas para ver no que vai dar a produção do leite nos 3 dias seguintes. Então, como o nosso produto final aqui na fazenda era o leite, o estresse não podia estar, né? Eu me lembro nos primeiro, segundo ano que a gente introduziu o cão aqui, a gente ainda não tinha, embora eram cães treinados, o funcionário, o capataz da fazenda aqui, ele não gostava do Border Collie trabalhando nas ovelhas. Embora eles eram bem treinados, não estressavam o rebanho. Mas só pelo fato de existir um predador próximo a ovelhas de leite. Então, acho que a lei, essa primeira lei, eu acho que ela é meia mundial, ela não é minha, mas ela talvez tenha saído da minha boca em função dessas duas coisas, a realidade do Brasil no momento e a ovelha de leite. Essa situação, eu sou de guardar bem essa questão dos detalhes, né? Eu lembro de uma observação do Danny Schilling, te chamando e te perguntando quando você ganhou o brasileiro com o Bill de gado, né? E o Danny te perguntando se você mexia com vaca de leite, né? E aí você falou que não, que você mexia com ovelha de leite. E aí ele falou, teu cachorro sabe trabalhar com gado, porque o respeito que ele tem é de quem trabalha com um gado mais sensível, como é o gado de leite, como que é a ovelha de leite. Na verdade, eu acho que a categoria mais pesada de trabalhar com cachorro é tanto a vaca de leite quanto a ovelha de leite. São as categorias que você precisa dos melhores cachorros. Não é qualquer cachorro que consegue produzir resultado de serviço de manejo sem produzir resultado de perda de produção, né, no rebanho. Eu estou falando, mas eu estou fazendo lição de casa aqui, eu estou anotando umas coisas. E tem um outro termo que hoje eu vou pegar pesado com a turma aí, que é o seguinte, né? Dentro das leis e tudo mais, já quem te conhece, quem te acompanha, sabe que uma das principais características que você busca quando você vai escolher um cão para entrar dentro do seu sistema é a inteligência, né? Tem que ser um cachorro inteligente. Automaticamente, um cachorro inteligente ele vai começar a ter sensibilidade para sentir aquilo que você quer e aí ele vai entrar dentro do sistema de trabalho, ele tendo as habilidades de melhores características de um cachorro de pastoreio, com a infinidade de experiências que você proporciona. Eu conheço uma parte do manejo, né? Claro que eu acompanhei só um pedaço, mas, por exemplo, você coloca seus cães dentro de baias, às vezes com os carneiros, né, com seus reprodutores, e a gente vê cachorro firmar, sustentar a posição e automaticamente também resolver problemas sérios numa situação das que eu considero as mais pesadas, né? Porque a situação de enfrentamento é muito grande. Então, o poder de convencimento do cachorro também tem que ser enorme, né, para poder resolver essa situação. Dentro dessa trajetória, Tarso, de seleção dos seus cães, e eu acho interessante, eu comento bastante sobre a seleção do Couto, né? Couto também é um cara que ele tem hoje um grau de seleção, um critério de seleção altíssimo. Então, para entrar dentro dos cães dele, do lote de cães que são os dele, de competir e de usar, o bicho tem que apresentar características
muito diferentes, né? Tem que ser muito acima da média. Ah, dentro de um processo de avaliação, por exemplo, hoje, você consegue precisar aí, de repente, qual que é o aproveitamento dos cães que você coloca, porque você passa por vários cães. Vamos dizer, para cada quatro cães que você testa durante um ano aí, quantos desses daí seriam cães que você considera que está conseguindo? Porque você faz uma seleção para colocar ele dentro dessa avaliação. Nesse caso, hoje você está produzindo cães de genética que você conhece para poder tirar o seu, ouvir aí o bug. É bug? O bug? O É bog. Não tem o bug, né? acento, mas é bog. Então, e aí eu tô vendo aí com o cachorro que tá mostrando características que você gosta, tem bastante do Bill nele já. Então Mas vamos dizer, às vezes eu estou colocando um número pequeno, quatro, às vezes são cinco, são seis, são 10 cães. Mas pensando dentro do número de quatro cães durante um ano, nos últimos 5 anos, qual que é a média que você acha de aproveitamento que você teve para selecionar cães para você? 20%, 25%, às vezes é menos. Bom, vamos falar de fatos, tá? Eu, de 2014 para frente, vamos botar os últimos 5 anos, né? Ok. Eu me apaixonei por alguns cães, e quando eu me apaixono por um cão, entenda-se, número um, ele tem que ser capaz de fazer todos os fundamentos. O que é todos os fundamentos? Eu tive um filho do Bill que fazia duplo levante, mas não fazia drive. O Cash, lembra dele, né? O Cash tinha a melhor corrida de open ou de duplo levante que for. O Cash era incapaz de fazer drive. Drive é um dos fundamentos. Eu tive a Fly, que está ainda viva lá com o Diego, com 14 anos de idade, que foi mãe do Atos, lá do Sandro Albuquerque, e etc. A Fly não era capaz de fazer um bom à parte. Ela simplesmente tinha uma dificuldade muito grande. Ela até rebatia rebanho, mas entrar numa parte era uma característica muito complicada. Então, a partir do momento que eu descubro que um cão tem todas as... que seria um cão completo nos fundamentos, ele é capaz de fazer todos os fundamentos, dali para frente eu tento falar para mim mesmo a verdade, a seguinte verdade: ele é treinável ao nível alto. O que é um nível alto? Ele é capaz de fazer uma duplo levante. Para ganhar, não. Ele tem que ser capaz de executar uma grande prova de duplo levante. Talvez leve 3, 4 anos, se for um cão com menos habilidades, um cão mais burrinho, vamos dizer assim, com uma cabeça não tão boa para aprendizado, mas dá para chegar lá. Dentro desse universo de cães, que eu acredito que está em torno de 70%, no mínimo 70% dos Border Collies que existem, aí eu vou ter o que eu me apaixono. Ou seja, que tem características e responde ao meu estilo de treinamento, à minha personalidade, à minha expressão física, emocional e técnica. Aí, quando eu me apaixono nele, aí eu me dedico. Foram esses cães: a Brisa, o Bingo, e os Um que outros não teve não. Um que a gente não teve a oportunidade de ver avançar, mas eu vi você investir muito de você nele, foi o Bart também, né? O Bart. O Bart era um cão que eu me apaixonei em menos de 70 dias. Ele... 75 dias eu fiquei com ele. Ele, no final, na última semana, um dia antes de deprimir completamente em função da doença, um dia antes, eu tenho vídeo filmado, ele estava fazendo coisas melhor do que o Buré.
que atualmente é o meu cão número um, né? O Bill tá mais velho. Então, realmente é fantástico. Agora, o Bart eu teria me dedicado a 2 anos com ele, né? A Brisa eu me dediquei 2 anos, cheguei aí para o Mundial com ela, tá? O Bingo me dediquei 2 anos e coloquei eles na prateleira de cima. Prateleira de cima, entenda-se, executar uma boa duplo levante. Pode ser em 20º no A Brasil. Tinha também, você fez um baita trabalho com a Tinha, né? Então tem. Sim, a tinha também. Bom, mas aí foi antes, né, desses últimos 5 anos. Então, Claro. agora eu tô atualmente com 2 cães, que é a Banza, que está com 2 anos e meio e já é capaz de fazer uma duplo levante. Também eu digo novamente, não é de qualidade ainda, né? E esse Bog que está fechando 31 de dezembro, 1 ano e 6 meses e já está participando de Open. Então eu te digo assim, ao longo de 5 anos foram 4 ou 5 cães, né? Passaram pela minha mão 5 vezes isso, com certeza de 20 a 25 cães. Mas passou pela minha mão, Edinho, e aqui eu vou deixar a falsa modéstia para os falsos. Passou para minha mão 10 dias é o suficiente para eu perceber essas características. Porém, até 3, 4 anos atrás, eu ficava 3 meses com um cão e ainda assim não sabia se ele era um cão que eu ia me apaixonar, que eu gostava ou que eu não gostava, né? Então, essa leitura de cães, isso não é uma característica minha. Quem já está há bastante tempo no pastoreio, tu mesmo, ou o Nani, ou o Couto, ou quem quer que seja, o Charley, o Diego, quando a gente já viu centenas de cães trabalhando, ou já passaram pela nossa mão 50, 70 cães, você começa a definir claramente o que você gosta. E aí você vê aquela característica num filhotão, opa, esse aqui tem coisas que eu gosto. Aí você vai vendo, e quando não são defeitos graves, porque a primeira coisa que eu olho no cão é quais são os defeitos dele, eu sei lidar com os defeitos dele, sei. Então tá, então agora eu vou procurar as qualidades, né? Então acho que eu diria assim, tu me pediu um percentual, talvez 70% dos cães acredito que podem chegar lá, fazer tudo, e desses 70%, talvez um quinto, ou seja, seria 20% de 70, talvez 14% dos cães de uma amostragem de 100 cães, 14 cães eu me apaixonaria. Perfeito. O, eu costumo dizer o seguinte, né? Quando você tem. Essa é uma das virtudes de quando a gente se insere no segmento do pastoreio, e além da gente ter acesso a muitas genéticas, a gente também tem acesso à nossa, né? Aquela que você está criando e tá fazendo um processo de cria, recria, começa a treinar, então, e você tem base daquilo que vem de fora e pode fazer uma seleção, e é por isso que você passa a ter indivíduos melhores. Porque quando você trabalha com a média, você está sujeito a, de repente, a ficar na mediocridade. Não que seja depreciando a pessoa, mas a mediocridade é justamente isso, é você andar na média. E o que a gente busca quando a gente está pensando num cão de alta performance é aquele que está fora da curva, é realmente aquele que está acima. E para poder achar isso, ele tem que te mostrar muito mais que os outros em menos tempo, né? Para poder ter esse critério de seleção. Vamos lá, uma coisa que vai fazer muita gente aí pirar. Hold from behind. Tá. Quer que eu explique Claro. como eu vejo isso? Tá bem. Bom, na teoria, tá? Assim, em palavras não é fácil explicar, mas eu vou tentar. Bom, traduzindo do inglês, significa segurar por trás, certo?
dá para demonstrar isso na prática, mas a maioria dos Border Collies são capazes de estar conduzindo o rebanho e não precisar passar do rebanho para parar ele. Ou seja, vamos pensar em ovelhas e o cão conduzindo, né? Essas estão conduzindo para cima, certo? A maioria dos borders, e eu digo a maioria mesmo, é capaz de, ao fazer um flanco, parar esse rebanho antes de passar essa linha do horizonte do rebanho, que seria essa linha que passa aqui, certo? Porque o cão é capaz de... o cão está o tempo todo se comunicando. Se é um cão que conduz rebanho e não assusta rebanho, que são duas coisas diferentes, o cão que está conduzindo, ele está em contato com o rebanho, aquele rebanho, seja gado ou ovelha, está com as orelhinhas conectadas no que o cão está fazendo. O cão é capaz de dizer para as ovelhas, não disparem, ou eu vou atacar vocês lá na outra ponta. Mas ele não precisa ir para lá, ele faz o movimento, esse movimento circular, tentar fazer menor aqui, né? Sim, sim. Mas ele faz esse movimento circular onde ele é como se ele dissesse, gurias, eu vou lá na frente, então parem antes. Mas esse movimento normalmente é no extremo do flanco ideal. Quando a gente fala de flanco ideal, a gente tem um rebanho e uma circunferência ao redor do rebanho, onde ele é sensível à presença do cão e ao olho, certo? Só que esse ponto do flanco ideal, ele não é uma circunferência de 5 centímetros. É uma zona, ou seja, é um cilindro, são dois raios, né? Que às vezes, depende do rebanho, mas pode ser 1 metro, pode ser 2 metros, pode ser 5 metros. Naquela faixa de flanco, o cão consegue trabalhar isso. Se ele estiver no extremo externo desse flanco, ele provavelmente vai estar dizendo para o rebanho, pare porque eu estou indo lá na frente e vou lá para o balanço de vocês. Vou parar totalmente vocês. E eu uso para alguns cães, como o estilo do cão que é o buré, o sai para isso. Muitas vezes, o local onde eu mais uso o sai é na enserra. Porque eu preciso parar o rebanho. Quando aquela ovelha que não quer entrar na enserra põe a cabeça para fora, eu preciso que o cão diga para ela, não vai para esse lado porque eu vou te bloquear ali. E assim por diante do outro lado, quando ela vai escapar para o outro lado. Então, quando o cão sai, ele tende a dizer para a ovelha, eu vou te pegar lá na frente, não vai por essa rota. E aí eu paro todas as ovelhas, consigo botar novamente a pressão e colocá-las dentro da enserra. Mas, Edinho, na palavra é tão difícil a gente explicar isso. É complicado, O pessoal precisaria perguntar, e você também. Eu tenho uma aula no PEX, na lousa, né? Que aí eu passo realmente essa questão, que é um assunto que a gente sempre conversou muito, né? Que quando você voltou com isso aí da Inglaterra, foi um troço que fez mudar toda a ótica de como a coisa acontecia, né? Eu costumo explicar do seguinte, né? Você tem aqui, o teu cachorro está aqui embaixo, o teu rebanho está aqui. Então, os movimentos que você faz são todos campos de energia, né? Eu vejo isso, eu costumo visualizar meu trabalho com Border Collie assim. Então, toda vez que o meu cachorro trabalha nessa movimentação, eu consigo trabalhar o rebanho dentro desse campo de energia. Justamente o que você falou. A atuação da conexão do cachorro com o rebanho, ela está muito forte ou está muito mais menos sensível de acordo com o tipo do cão.
você concorda comigo, e tenho certeza que esse é o tipo de cão que nunca vai passar na sua mão, aquele cão que não pode entrar em contato com o rebanho. Tem cães que já foram extremamente famosos e queridos aí pelo público do pastoreio, mas que tinham uma característica que nunca podiam entrar em contato com o rebanho, né? Que quando entrava em contato com o rebanho, saía da casinha e mordia. Simplesmente eram muito desclassificados. Eu não vou falar dos outros, vou falar do meu, que era o Jamie, que era o meu cachorro que tinha nunca o flanco, né? O conceito do flanco de que a mudança, né? Essa questão do usar o sai, que eu falo para todo mundo que começa, o problema da pessoa, do novatos na enserra é esse. Ele nunca usa o sai. Ele vê o cachorro rodar as ovelhas na enserra 2, 3 vezes, porque ele está só apertando, mas quando o passo atrás faria toda a diferença, ele não faz ideia de usar essa ideia da desconexão daquele ponto de confronto, né? Que o cachorro está no ponto de explosão, simplesmente ele está para atacar e a ovelha está para fugir. Um passo atrás, muitas enserras, nós já vimos isso, né? Muitas enserras, está naquele ponto de tensão, usa o sai, é o cachorro andando para trás e as ovelhas entrando dentro da enserra. Uma coisa fantástica que acontece. No gado, principalmente, acontece isso. Mas voltando para o hold from behind, do dirigir por trás, eu acho que é fantástico. Principalmente os cães que têm uma condução lateral forte, né? Isso já não acontece com esse modelo de cão que eu acabei de falar, né? Que é esse cão que não pode entrar em contato com o rebanho, que ele está sempre assustando o rebanho, né? Ele não está conduzindo. O Jamie tinha isso. De cada 10 provas que eu corria com ele, eu era desclassificado em pelo menos 8. Só que as 2 provas que aquele cachorro não mordia, dificilmente alguém me ganhava. Naqueles 2 anos que eu competi com ele, ganhei provas importantes e ao mesmo tempo perdi provas facílimas, né? Eu tive prova de eu perder no single, dele desclassificar no single, por conta de eu trabalhar a prova toda segurando. Nós temos alguns cães, eu vou lembrar de um cachorro aqui bem famoso também, o pessoal gostava bastante da maneira que ele trabalhava no gado, mas era um cachorro que só ia na condução de um cara firme igual o Jean, que era o Bolt. Era um cachorro também que toda vez que ele entrava em contato direto, você não via relaxar nunca, né? É diferente de quem vê o Bill, você soltar o Bill numa condução e você pode esquecer que a última coisa que ele vai fazer é sair da casinha e morder uma ovelha, e algum outro cachorro que você vai o tempo inteiro segurando no freio, porque você sabe que ele está como se estivesse em queda livre. Não vou te falar nem na descida, não. Ele está em queda livre. E você só vai abrindo paraquedas, porque se você perder um movimento, você perdeu toda uma linha, você perdeu toda uma situação de condução. Aí falando do hold from behind, essa questão de conduzir por trás, que é uma coisa que está na parte da seleção. A outra coisa, Tarso, conceito de flanco, né, que a gente sabe que essa questão do que você acabou de falar da desconexão pelo sai, né, que flanco não movimenta rebanho. O que movimenta rebanho é o walk-up. O flanco serve para mudar do ponto A para o ponto B sem mudar a posição do rebanho, né? Então, justamente o que você falou, né? Que você usa um extremo quando você precisa fazer esse frear por trás, né? Esse segurar por trás, porque ele sai da zona de trabalho do flanco, mais aberto um pouco para se apresentar, como você falou. Já se apresenta, de repente, numa posição em que ele diz para o rebanho, realmente, que ele vai passar lá na frente. Uma outra coisa que eu acho que é um gatilho muito bacana. Eu falo no PEX o tempo todo de trabalhar de dentro para fora, ou de perto para longe, que é uma coisa que todos os seus cães fazem, que é trabalhar na cara do rebanho muito jovem. Não tem aquele negócio de ficar espantando o cachorro para fora do rebanho, né? Você constrói essa confiança ali na cara, e aí quando vem uma coisa que eu acho que é um teste incrível, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que foi uma coisa que o Jonas falou, vi traduzido por ti, na verdade, né? Mas foi o Jonas falou, que você vê que o seu cachorro tá bom com os flancos prontos, quando ele colado na ovelha,
ele consegue fazer o away e o cambai na hora que você mandar. O que você me fala dessa construção de flanco? Não é só os flancos. O Jonas disse que para ele um cão, ele tem esse ditado, né? Um cão pronto para ele deve a 10 centímetros da cara da ovelha atender todos os comandos, todos, sem tensão e sem duvidar dele. Eu tô ainda buscando isso, tá? A gente, eu acho que o Bill, talvez por estar muito maduro, o Buré, talvez por também estar muito maduro, 8 anos, talvez façam isso. Mas os meus cães jovens, eles levam muito tempo para fazer isso, né? E tu, tu me pediu para comentar essa coisa do logo cedo, né? Os cães terem essa segurança, essa confiança de estar cara a cara com uma ovelha. Eu sinceramente não acho difícil isso, sabe? Mas o que me leva a chegar nisso mais rápido, vamos dizer assim, para que seja útil para quem está nos assistindo? Primeira coisa de todas que eu vejo, por mais estúpido e louco que seja um Border Collie, por pior que tenha sido a recria dele, por mais burro, ou enfim, pegar um cachorro problema, tá? Você coloca com cordeiros, ele não é agressivo. Ele Exatamente. vai procurar ser um pouco agressivo, mas ele vai perceber logo que os cordeiros estão ao redor dele buscando uma teta para mamar, né? Ou interagindo, porque o cordeiro ainda é bobo, ele ainda não tem instinto de rebanho, né? Então, essa é uma das primeiras coisas que eu faço com os cães. Os cães tensos, eu coloco sistematicamente, talvez uma vez por semana, com cordeiros. Os cordeiros não vão sofrer porque eles não são mordidos. Se isso acontecer, é totalmente sem motivo, então você pode reprimir, mesmo numa tenra idade de 6, 8 meses. E logo em seguida eu vou apresentando, eu tenho essa realidade aqui, né, Dinho? Tu veio aqui, tu conhece. Eu tenho lotes de cordeiros em várias idades. Então eu tenho os que estão mamando, depois eu tenho os desmamados, aí eu tenho com 4, 5 meses de idade. Você vai apresentando para esse cachorro essas várias idades do rebanho, e eu acho que com terneiro não seria muito diferente. Claro. Você, eles vão começando a perceber, não, o que é que me interessa nesse animal? É o movimento deles. Você vai fazendo um filtro natural de dentro para fora, o próprio cachorro vai percebendo. Quando chega nas ovelhas adultas, ou nos carneiros, ou nos animais complicados, ele já tem um conceito formado de que a ovelha não pode machucar ele, ou não quer machucar ele. Ou se ele for uma energia positiva, sem o fogo nos olhos, esse rebanho não vai se voltar contra ele, não vai querer se defender. Então eles baixam aquela energia do olhar, né? E aí você vê o natural acontecer mesmo sem ensinar, pelo menos a gente torce que aconteça, que assim, a gente chega a arrepiar, né? O Border Collie arrepia a gente muitas vezes. O tempo E todo. você colocar em contato com uma ovelha um pouquinho mais estressada, talvez traumatizada, e esse cão de 10 meses de idade, que já teve algumas experiências positivas, não de treinamento, né? Experiências com rebanho, a ovelha vai para bate mão e tenta enfrentar o cão e o cachorro faz assim. E volta a olhar para ela, tipo, eu não quero brigar com você. E aí para e diz, ué, mas eu não ensinei isso pro cachorro. Mas ele percebeu ao natural ao conviver com ovelhas. Eu não estou dizendo aqui que essa é a forma de fazer. Eu estou dando um exemplo que Um com alguns exemplo. cães meus funcionou, né? Então, a outra coisa é, tá, mas Tárcio, como é que eu vou saber? Eu coloco meu cão lá na baia, minhas baias aqui tem 5 por 5, tá? Aliás, desculpe,
5 por 3. São bem pequenas. Eu coloco o cão ali dentro, aí tem uma ovelha estressada que vai lá e esfrega ele no chão. E aí ele pega e faz que nem criança. Tu tem um filho também, né, Jim? O que a criança faz quando toma o primeiro tombo e rala o joelho? Ela faz assim, ela olha para o pai, né? Para ver se ela olha para o pai e para a mãe, e a mãe diz assim, ai meu Deus, meu filho, aí ele começa a chorar. Se o pai disser assim, isso aí não foi nada, levanta, vamos embora. Ele engole o choro, né? Ele engole aquela dor. E a mesma coisa com cães. Quando a ovelha esfrega o cachorro no chão, cortou o cachorro? Não. Criou um hematoma, um galo? O cachorro ficou traumatizado? Não, é simplesmente dizer, olha, tchê, não foi nada. Tchê, aqui, bem aqui no sul, né? Não foi nada. Levanta, vamos lá. Claro que se aquela ovelha for muito insistente e o cachorro for muito inexperiente, eu vou tirar ele dessa situação, mas eu vou tirar como se nada tivesse acontecido. Exatamente. Não foi nada. O juiz não viu. Segue o jogo, sabe? Naquela... Então, outro código, vou aproveitar da ovelha estressada. Tem muita gente que não faz ideia. Virar a ovelha da barriga para cima. Fala um pouquinho. É exatamente a mesma coisa, né? Exato. Embora, para te dizer a verdade, eu nem me lembrava mais. Com o Bog eu nunca fiz isso. Mas quando você não tem cordeiros, se você vira uma ovelha de barriga para cima, você está criando a situação do cordeiro. Porque aquela ovelha, ela fica completamente, como é que é? Imóvel, né? Claro. E o cachorro vai lá, muitas vezes, apavorado, chega, você chama ele, não vou chegar perto, porque aquela ovelha vai me matar. E aí você chama, daqui a pouco ele está cheirando. E já aconteceu de cachorro lamber a cara da ovelha, assim, para ver, para sentir o que é aquilo. E aí eles começam a perceber, não, esse bicho é completamente inofensivo, ele só se estressa com a minha presença, essas coisas, né? Você quer ver uma pessoa tirar o trauma, né? Que é uma coisa que muito pouca gente faz, mas assim, eu falo que a gente tem umas cartinhas na manga que a gente só vai falando, de repente, quando tá pronto para falar. No PEX, o meu projeto, o meu objetivo do PEX é buscar pessoas que não conhecem o pastoreio, e aí a gente fazer essa apresentação, e principalmente porque que eu trago depois pessoas de alta relevância, de altos resultados, como é o teu caso, o caso do Diego, o caso do Charley, e Rafael e tantos outros. Por quê? Para que essas pessoas que começaram sem nenhum tipo de informação tenham uma informação inicial com uma qualidade e com resultado factível, que a pessoa consiga botar o cachorro para trabalhar, e para depois esteja aqui procurando. Eu falo que uma coisa que deu muito certo, e até hoje o pessoal mostra resultado, foi em Resende. Eu fui para 2015 em Resende, fiz um trabalho com o pessoal, depois você foi para lá, o pessoal estava pronto para receber informação nova e só explodiu no resultado porque tinha trabalhado um primeiro assunto, né? Sim. E o cachorro é isso aí. Essa situação das baias, eu falo que eu estou usando hoje com alguns alunos do PEX e o pessoal está vendo a diferença daqueles cães desesperados que só mordem quando tem 2, 3 ovelhas fugindo. Aí quando está num lugarzinho pequeno e apertado, a gente usa vários exemplos da criança, aqueles que querem brigar e você fala, não, agora vocês vão brigar. Aí é capaz dos dois até se abraçar e falar, não, nós somos amigos. Essa situação do cachorro mordedor, a gente também, do cachorro ter medo de entrar e insegurança, a gente acaba quando você pega e bota um monte de ovelha dentro de um corredor e começa a ensinar um border collie a passar por cima igual o Kelp, né? Ele literalmente... Depois que ele passa a primeira vez por cima e ele passa a primeira vez por baixo desse lote, acabou para aquele cachorro qualquer preocupação de aonde ele vai entrar dentro do rebanho, né, Tarso? E é uma coisa que isso para mim foi chocante quando eu passei a fazer isso com um cachorro meu que não apartava. E eu fiz isso com aquele cachorro que não apartava e fiz várias vezes sem tentar o aparte. Sei lá, 1 mês, 2 meses depois que eu já tinha feito uns 3 ou 4 trabalhos com ele, passando dentro de ovelha mesmo assim, lugar fechadinho, chamava ele passava de um lado para o outro.
eu simplesmente chamei o cachorro numa parte, ele veio de uma forma como se ele sempre tivesse feito aquilo. E a virada de chave foi o quê? Botei numa situação que não era a parte. E tem uma coisa aqui agora, eu vou passar uma situação que o pessoal novo vai passar, né? Quando a gente não sabe apartar e não sabe como fazer apartar no começo, a gente faz duas coisas muito erradas. A gente chama o cachorro sem ter aberto a janela da maneira correta, numa oportunidade muito ruim, e a gente pune o cachorro de uma forma tão dura quando ele pega e passa até dentro do aparte, ou junta o rebanho de novo, ou quando ele não vem, ou vem na ovelha errada, e vem e circula o rebanho, ao invés da gente transformar aquilo numa experiência prazerosa para ele, que eles adoram apartar depois que eles aprendem, a gente consegue pegar de uma situação muito simples e transformar no fim do mundo. Nós temos condutores aí, caras que já foram inclusive para fora do país, que eu lembro de um cachorro que era o pau para toda a obra dele, mas não apartava nem na corda. Por quê? Porque foi tanta punição quando apartava errado, tanta briga, que o cachorro depois, quando chamava para apartar, ele já associava que ia ser daquele jeito. É um vem e um sai, né? Por quê? Na cabeça dele, ele ia fazer o que estava pronto para fazer sempre, que era rodar, rodar, rodar. Então, quando você trazia para apartar o rebanho, aquilo não fazia sentido para o cachorro, né? E é uma coisa que eu vejo você, até por uma necessidade, uma possibilidade do teu rebanho, eu vejo você fazer com frequência com cães muito jovens, né? Você atravessa por dentro do rebanho com o cachorro jovem e já está dando para ele as primeiras lições do aparte, né? Edinho, eu acho que assim, antes de mais nada, eu queria deixar claro para quem está nos assistindo ou vai assistir depois, que isso tudo que a gente está falando tem cães que aceitam bem e tem cães que não, né? São exercícios os mais variados aqui. É muito difícil você ter um exercício que se adapte a todos os cães. Então, acho que a principal característica de um treinador é a criatividade. É você ser criativo e ao querer mostrar alguma coisa para o seu cão e ele vai aprender. Sobre o aparte, eu tenho alguns conceitos que é junção do que eu ouvi dos gringos e talvez um pouco da minha experiência. Talvez seja um pouco polêmico essa maneira que eu vejo o aparte. Para mim, o aparte não existe na cabeça de um cão, tá? Eu acho que acaba existindo depois quando ele está com muita experiência, mas o aparte, que é o cão entrar e cortar um rebanho e manter cortado, ele não é um fundamento que o Border Collie é capaz de entender. Por que eu te digo isso? O Border Collie o instinto do Border Collie é de controlar o movimento de um rebanho. E uma das coisas que a gente ensina para o Border Collie logo no início é: não deixe rebanho para trás. Recolha todo o rebanho. E de repente você pega, e aquilo faz sentido, que é uma beleza para o Border Collie. 96% do instinto do Border Collie, na minha opinião, é caminhar conduzindo rebanhos. Então, cortar um rebanho é uma coisa que é estranha, até porque o cão não é capaz de cortar o rebanho. Ele não é capaz de você dizer para ele: me traz 2 ovelhas, né? E ele vai lá e vai tirar as 2, ou tira as 2 pretas, ou traz a 742 para mim. Então, quem tem que fazer isso, tem que selecionar o rebanho de aparte, é o condutor. Por isso, o condutor e cão trabalham no aparte. É um dos fundamentos que, na minha opinião, quem aparta é o condutor. Ou seja, eu defino que daquele grupo de 5, terá 2 que eu vou tirar, por exemplo. Só que esse espaço no meio não é um tamanho, não é em centímetros, e sim em energia, como tu fala.
Então, eu posso ter 2 metros de separação e não estar numa boa situação de aparte, porque aquelas duas de cá estão loucas para se juntar com as duas de lá. Qualquer pequeno movimento do cão ou seu, elas pulam. Ou às vezes 30 centímetros pode ser o suficiente, porque você tem o contrário, você tem 30 centímetros, mas essas duas estão querendo ir para o galpão e essas duas voltar para o pasto, né? Então qualquer movimento que ambos fizerem, no caso o cão ou o condutor, qualquer movimento que você fizer, você sucede no aparte. Bom, então essa energia quem cria e quem embaralha as cartas, embaralha o rebanho, é o condutor. O cão vai entrar quando já está pronto. Já está pronto o quê? Já está pronto o próximo drive. Exato. Quando já tem endereço da próxima condução. Né? Exatamente. A Tinha sempre foi, continua sendo uma cadela ela entrava rápido demais no aparte. Tá? Sempre, muito, muito rápido. O Bingo também foi sempre assim. E eu consegui acalmar ela, porque entrar muito rápido numa parte é horrível. Eu já tive situações, Edinho, que tava o rebanho tudo certinho, né? O rebanho querendo se afastar e o cão entra tão rápido que a ovelha que está aqui toma um susto, volta e pula para ir para outra. Já aconteceu comigo. Então, o movimento de aparte não pode ser lento demais, mas também não é bom que ele seja rápido demais. Pelo menos para que você tenha sucesso em 9 a cada 10 vezes, né? Então, eu resolvi isso dizendo para ela, sabe o quê? Em vez de tinha junto, que era o comando vem dela, o come here, o here, era junto, tá? Em vez de eu dizer vem para ela, que ela entrava, que era uma louca, eu dizia para ela, toca. Quando ela olhava para essa ovelha de cá, para esse rebanho de cá, né? Eu dizia para ela, toca. Ela fazia isso aqui lentamente e vinha e procedia o aparte. E foi a partir da Tinha que eu entendi que o aparte para o cão é um drive de um dos lotes. O lote, qual lote? O que eu estou olhando e o que você está olhando. Cão olhando, condutor olhando para aquele lote, aquilo é o início de um drive. Ponto final. Quando eu entendi isso e comecei a treinar os meus cães para venha aqui fazer um drive, venha aqui fazer um drive, a coisa começou a ficar muito mais... acho que me fiz entender uma parte, né? Se você eu digo para quem está nos ouvindo, Edinho, se você tem um cão que já faz a parte, experimente que ele esteja olhando para o rebanho, você olhando para o rebanho, e você diga toca, ou walk up. Ele vai entrar e vai ser um... É interessante porque quando eles entendem que é aquele rebanho que tem que ser feito o aparte, porque o aparte mais do que cortar é segurar, né? O cão ele tem que... Qual que é a atividade? É entrar para segurar ou fazer um drive. Segurar já é um drive, porque é fazer força contra, né? E quando eles entendem isso, eles cuidam do outro lote. Você está me entendendo? Eles entram cuidando com aquele lote não se junte, porque o drive é aqui. Então eles aí começam a se tornar aqueles cães que te ajudam no aparte. E não te atrapalham, porque a maioria atrapalha, né? Uma coisa que eu gosto para mim fez muito sentido quando eu sempre faço manejos, né? E assim, meus cães jovens, quando eu estou fazendo um cão novo, vai ser comum me ver fazendo manejo em prova com um cachorro que é do outro ano, né? E era muito... O Bart foi assim, né? Quando você pegou ele estava lá com 14 meses, uma coisa assim. E ele estava lá fazendo manejo do sul-americano, né? Do qualificatório. Até o Joey Health. Acho que não tinha 14, tinha menos. Acho que era 11 meses, alguma coisa assim. 11 era bem, 12, 11 meses. Era menos de, entre 11 e 13, Era muito novinho. Mas e aí para pegar o gancho, o gancho da continuação dessa do aparte.
Aí você comentou que tem gente, né, tem esse tipo de cão, e quem está começando, aconteceu comigo também, arruína, né? Estraga o cão que tem uma tendência a ser muito bom de aparte. Bom, se você colocar esse conceito, pegar, olha, um rebanho de 20 ovelhas, não precisa mais do que isso, tá? Cortar de 4 em 4. Pegar essas 4, fazer 4 ovelhas. Pega, faz um drive e passa uma porteira. Exatamente o que eu estava falando. Eu desafio você que na terceira vez que você cortar, que é o terceiro grupo de 4, o cachorro vai passar a porteira, vai parar e vai olhar para você. Vai dizer assim, feito patrão, agora eu já sei fazer o serviço. E se você não falar nada, ele é capaz de parar na porteira, olhar para você e voltar para pegar as outras mais 4. Exatamente. Então, o que acontece? Você define claramente para um cão que apartar é conduzir uma parte do lote que você está embaralhando e levar para outro piquete. Cara, quando isso fixa na cabeça do cão, aí você tem um apartador que nem um cavalo de apartação. Eu vou te falar assim, uma coisa muito simples, né? Campeonato Sul-Americano Brasileiro do ano passado, lá na Palmeira, a double lift, nós fizemos o manejo com o rebanho solto. Para quem não sabe, eram 300 ovelhas no fundo da pista, lá no fundo da pista, soltas. A gente chegava, uma parte já arrancava 10 ovelhas com o cachorro aqui, levava para um ponto, o outro arrancava 10 ali, segurava, botava colar, num dos lotes que botava os 5 colares e levava para o ponto. Se você pensar nisso, era impensável, não vou falar longe, 10, 15 anos não. O Rick tá aí, ó. Tava com a gente. Rick fazia de um lado, eu fazia do outro. Nós pegamos a cachorrada e fizemos isso. Era impensável antes de não fazer isso. Como que eu falo que os meus cachorros aprendem a apartar? É com esse propósito. Eu vou numa prova, eu tiro o lote para levar para o ponto com o cachorro novo. Simplesmente eu tiro e levo para o ponto. É o que você falou aí de questão de tirar de 4 em 4. Tiro, levo para o ponto. Quando eu trabalhava com rebanhos maiores, eu pegava e fazia ainda mais além. O Ruá foi construído dessa forma. Tirava 5, 6 ovelhas ali, talvez um pouquinho mais, e fazia o serviço na volta do rebanho, né, Tarso? Esse é o detalhe. Por quê? O cachorro vai defender o interno o tempo todo. Você próximo do grande rebanho e o cachorro trabalhando em cross drive, aquele rebanho que se apartou, porque ele o tempo todo quer voltar para o rebanho grande. E aí você ensina o teu cachorro a trabalhar o flanco interno, rebatendo, segurando para o lado de fora, conduzindo. São situações fantásticas para construir um bom cachorro. Eles são work dogs, né? Eles são cães de trabalho. E nada melhor do que o trabalho para eles aprenderem uma coisa, né? Claro, a gente precisa ter técnica, mas se você explicar como é aquele ditado, eu nunca sei quem que falou esse ditado, essa frase, mas Trabalhe como se estivesse treinando e treine como se estivesse trabalhando. Né? Trabalhe pensando na prova e treine pensando no trabalho. Então, quando você treina dessa forma, sempre que você for ensinar um cachorro qualquer coisa que seja, o fica aí. O fica aí se você ensinar com um rebanho de 100 ovelhas pastando e você conseguir explicar, é mais difícil, mas quando fixa é fantástico. Que o fica aí é importante porque senão vai atrapalhar o pastejo das ovelhas. Quando eles entendem isso, eles ficam aí que chegam a dormir, né? Então, por quê? Porque o fica aí tem um propósito, não é simplesmente obedecer o condutor, o treinador, né? Esse é um detalhe dos códigos, né? Eu falo que cada código que você cria, depois que tem clareza, que você consegue passar com clareza para o cachorro, estabelece um comportamento depois do tempo de aplicação, né? O fica,
te deixa o cachorro em estado de alerta ainda, pronto para poder sair daquela situação. O fica aí, numa parte, ele é essencial. Porque você dá um fica aí numa parte, você vai fazer todo o trabalho, e aí então, quando você acionar o cachorro, ele vai ficar pronto para te ajudar numa parte. Agora, enquanto isso, você está despreocupado. Agora é só olhar para 5, 6 anos atrás, como é que era a nossa vida. Você estava numa parte, de repente você tinha conseguido apartar, separar as ovelhas, o cachorro vinha sem você ver, juntava tudo. Mas Edinho, vou até me arriscar a falar uma coisa aqui que talvez choque a maioria. 9 em cada 10 apartes de prova, em qualquer categoria, em qualquer nível, 9 em cada 10, o cão não sabe não participar. Ou seja, o fica aí. O fica aí no sai, no caso, né? Ou seja, fica aí no externo a Fora circunferência das zonas de sensível. trabalho, fora do Exato. campo de energia das ovelhas. Exato. 9 em cada 10. E mesmo que suceda um bom aparte, o cão não sabe não participar. É a primeira coisa que eu ensino para um cão antes do aparte. Fica aí, não me atrapalha. Agora me deixa eu trabalhar com o meu rebanho. E sabe como é que é fácil fazer isso? É só tu ter trabalho de curral, né? Se você não tem em casa, procure uma fazenda que tenha. E que vai ter um dia de vacinação, ou vermífugo, ou, né? Não importa, qualquer tipo de lida, ou com gado ou com ovelha. E você ensina para o cão que quando terminou, que você juntou o rebanho no curral, dali para frente é o humano que vai trabalhar aquele rebanho. E você não vai mais trabalhar, fica aí, né? Então, claro que isso é uma das formas. Cara, a primeira coisa que eu ensino para um cão é eu vou apartar a ovelha no meio do campo, só que eu tenho essa disciplina. Quem quer treinar cão tem que ter disciplina. A Banza foi um caso. A Banza adorava apartar. Ela nasceu sabendo entrar no rebanho e separar uma ovelha e rebater aquela, tá? Tanto que às vezes eu num drive ela segurava a última ovelha para trás, entrava e apartava. É ruim, tá? De tanto natural que ela era. Eu fui pro primeiro dia de treino com a parte, eu levei, eu acho que eu tinha, não sei, 30 ovelhas, 40 ovelhas, não me lembro quantas, não importa. E eu disse para ela, tu fica aí. E tu não me atrapalha, porque esse trabalho aqui é importante. Tu não me atrapalha, porque eu vou vou mandar um caminhão te atropelar na rodovia. Exato. Né? A coisa é séria. Se tu não me deixar fazer o trabalho aqui, nem tu nem eu vamos comer. É esse rebanho aqui que é o sustento tanto meu quanto teu. E ela queria porque queria entrar. E eu disse para ela, não, eu não quero tua ajuda, tu tá atrapalhando. Rapaz, ficou uns 5, 10 minutos ali, ela chegou a ficar entediada, eu olhava para o lado, comia grama, fazia o diabo. Quando ela saía dali, eu dizia, Banza, eu preciso que tu esteja a postos, mas não me atrapalha. Fiz todo aquele aparte e eu tive a disciplina de não chamar ela nenhuma vez. No final, quando eu separei aleatoriamente umas ovelhas por um lado, conduzi, peguei ovelhas mansas, terminou tudo, eu peguei as ovelhas, levei para o pasto, passei a porteira, voltei para onde ela estava e disse, Banza, vamos embora para casa agora. E ela me olhou, mas nós não vamos treinar? Não, isso foi importante o que tu fez, tu só ficou aí. Esse foi o treino, né? Esse foi o treino. Eu preciso, esse é o treino que eu chamo de treino de paciência. O cão tem que ter paciência. E eu também. Um outro código pesado que eu falo aqui, que eu acho que é um dos códigos dos mais pesados, e foi divisor de água para mim, que eu lembro que foi uma coisa que você falou para mim, que eu tive a transição em 2014 para os primeiros cursos do Jonas, né? Daí tinha a transição até 2014. Você falou de uma maneira bem clara para mim, falou assim, eu não sei como é que você consegue conduzir tão bem, porque você treina muito mal. Meus cachorros eram realmente muito mal treinados. Eu ficava ajeitando na condução, né? Só que... Tu sempre fez milagre. Naquela época tu fazia milagre. Eu não entendia como é que tu conseguia fazer tanto quanto com um cachorro tão pouco treinado. E era muito interessante porque o meu período do limbo foi o 2015, 2016 ali praticamente, né?
A coisa porque o 14 quase inteiro, o 15 todo ali, e era o Ben, né, meu queridão, eu teve até contigo aí uma época que eu falo, costumo dizer o seguinte, né? O Ben é o tipo de cachorro que eu gostava dele de graça, porque nunca ganhei nada com ele e sempre foi um dos cinco cachorros que eu gostava muito. Mas aí tem um código pesado que esses cachorros precisam, né? Cada condutor tem que entender uma coisa, eu acho isso importantíssimo. E é uma coisa que você faz com muita contundência. Enquanto você não tem o poder de desligar um cachorro do serviço, de fazer ele abandonar a ideia de trabalhar, porque tu não quer que ele trabalhe, ficou claro ali que ele não, ele fez a cagada, você falou, não, agora você não vai trabalhar. E enquanto a gente não tem esse poder sobre um cachorro, a gente não tem condições de ter esse cachorro na mão, né, Tarso? O desafio é fazer isso com graça, né? O desafio é fazer isso de forma positiva. O desafio é você dizer para o cachorro, vai para aquele lugar, né? Que eu não vou falar nome feio aqui, mas dizendo para ele, não é porque eu não gosto de ti, é porque é importante, né? O desafio é você ter um lie down positivo, o desafio é você ter um sai positivo. Mas sim, Éder. Eu não treino um cão que não me larga. Uma das primeiras coisas, quando eles estão maduros a ponto de receber essa pressão. Eu não treino um cão que não diga para mim, eu não vou trabalhar com aquele louco. Meu Deus do céu, aquele cara lá, eu não sei o que vai acontecer comigo. Mas ele tem que dizer dentro dele, eu não sei o que pode acontecer. Ele não pode ter a certeza que eu sou um cara mau. Se ele tiver essa certeza, ele não vai trabalhar comigo. A partir do momento que ele entende que eu tenho esse poder de dizer para ele, tu vai pro canil, e ele vai pro canil, com o rabinho no meio das pernas, a partir dali eu digo, tá bom, agora vem trabalhar comigo, vem trabalhar o meu rebanho, vamos trabalhar juntos. Mas porque aí até tá o então tem código, alguns né, cães que Tarso? simplesmente ficam assim o tempo todo no Exatamente. treinamento para você. Aí como é que você vai treinar? É pura briga. E aí tá o código, essa questão do o cachorro tem que entender que é um privilégio poder trabalhar com a gente. E não ao contrário. O que eu vejo muito, e eu venho trabalhando isso no PEX, é treinadores sendo treinados a fazer o que o cão quer. Estão sendo liderados pelos cães e não assumindo a liderança. E isso é uma coisa muito, muito, muito séria, porque a desobediência é como um músculo. E se o cara deixa ele exercitar a desobediência, vira um bodybuilding esse cachorro. Esse imundiça, ele vai fazer o quê? Ele vai ter força para te desobedecer de uma forma absurda, né? Só aproveitando de cachorro, né? Você citou o Cash. Dentro das minhas anotações, assim, os dois cães que eu tenho no meu livro as derrotas maiores, né? Eu tenho ali Cash e o Vic, né? Que o Cash, eu lembro que eu fiquei com ele um tempo em casa, né? Pedi para você, deixa eu ficar com esse cachorro. 4 meses depois, te mandei um vídeo achando que eu tinha reinventado a roda. Você me mandou um vídeo de volta teu dele com 5 meses fazendo mais do que aquilo que eu achei que estava bom. Aí você falou ainda bem assim, não, isso daí ele já faz. O que ele não faz é justamente isso, é o drive, é fazer acontecer e tal. Esse foi um cachorro que fez eu calçar a sandália da humildade com força. E o outro foi o Vic por uma questão de desobediência mesmo, ele era um cachorro bem diferente. Depois desses cães, no caso do Cash, não, que ele era um cachorro que ele desligava da ideia assim, não tinha problema com isso. Mas o Vic era um cachorro que eu passei muito tempo, corri muito atrás dele. O pessoal, eu costumo brincar com o pessoal às vezes eu corria 1.000 metros. Não, eu já teve vez de eu correr mais, de eu correr 2 quilômetros atrás de um cachorro para fazer ele entender que ele não era para vir. Mas é o primeiro passo. Eu acredito que essa questão da gente encontrar esse poder, da gente fazer o cachorro entender
que quando a gente fala para ele não é para trabalhar, não é para trabalhar. Porque é muito comum você ver uma pessoa usando um sai, quando o cachorro está fazendo a besteira, o cachorro vira a cabeça para sair e já acha que tá bom. Imediatamente o cachorro volta e faz a mesma coisa. E não é, né? O sai, ele é para desconectar da ideia anterior, né? E resetar aquela ideia para você estar pronto para outra, né? E mais do que é difícil, principalmente para quem já lida com obediência, né? Mas o sai, ele, por exemplo, no buré, ele define um novo comportamento, né? É isso que a gente busca num comando sai, pelo menos deveria. A gente quer que o cachorro se afaste do rebanho, mas que ele volte para o rebanho mais sensível, ou seja, com uma energia mais baixa. Quando eu digo para o buré, um sai a 400 metros e ele ouve e toma aquele comando, ele volta com flancos mais lentos e mais abertos. Ele volta, eu tenho que cuidar melhor deste rebanho. Ele não quer que eu acelere. Pode ser que daí a 3, 4 minutos, 2 minutos, ele volte a acelerar porque é do ímpeto, é da natureza do buré ele querer acelerar. Ok, ele vai receber mais um sai, ou não necessariamente um sai, mas é importante que o comando defina um novo comportamento no cão, porque eu vejo gente treinando, isso fala do sai, ou do lie down, ou de qualquer coisa. E aí o cara faz o cachorro fazer, ele realmente afasta, só que ele volta flanqueando tão apertado quanto estava, né? Então, os comandos devem mudar a atitude do cão na sequência, né? Outra coisa, então, agora nós falamos da desconexão da ideia e do poder de fazer o cachorro abandonar a situação, né? E voltar para lá e coisa. Só que aí tem a questão do você descarregou, tem que carregar. E é uma coisa que eu vejo muita dificuldade na maioria, que é o energizar da maneira certa, né? Tanto é que quando a gente chega naquela fase que você pegou, conseguiu ter... Não, eu uso muito isso nos cães novos que são mais afoitos, né? Eu estou mexendo com o Bjorn agora, ele tem bastante disso, ao mesmo tempo que eu energizo que ele vem para arrebentar, na hora que eu vejo que a intenção dele deixou de ser mover o rebanho para pegar o rebanho, eu uso o sai, ele imediatamente, mas ele vaza mesmo, ele vaza, e aí eu já, no meio do caminho, que aí entra o sai positivo, né? No meio do caminho, eu já energizo de novo, eu já chamo ele. Você fazia bastante com o Bart, né? Até apelidamos de método jihad, que era para ser homem-bomba mesmo, né? Tinha que fazer a coisa acontecer e sem morder, sem fazer loucura, né? Eram umas coisas interessantes, assim. Muita gente não vai entender o que é isso, não. Mas o resultado lá na frente fala por si. E aí eu tenho comentado bastante com o pessoal novo. O cachorro vem para arrebentar, você faz a leitura da situação, porque ele vai te mostrar o sinal. Usa o sai. Ele tá vazando embora, você energiza de novo e deixa ele vir, porque a cada vez o ponto de explosão vai mudar, né? O ponto de, se ele estava a 10 metros saindo da casinha e querendo ir para o ataque, depois do primeiro sai e você volta ele no rebanho, ele vai passar para 8. No segundo vai para 7, para 6, para 5. Vai chegar num ponto que ele vai tomar o sai na cara da ovelha quando ele está querendo pegar ali. Porque a gente deu muitas oportunidades dele fazer esse movimento elástico, né, de ir e voltar, e ele entendeu que ele realmente não tem porquê. Ele pode, mas não precisa morder, né? É bem essa situação, né? essa ideia, né? Outra coisa que eu ia te falar a respeito disso, o energizar, né? Que você tem essa questão de carregar a bateria mesmo e tal, muitas vezes você precisa disso, e as pessoas têm que ter não só tirar a pressão do cachorro, né? Mas botar a pressão da maneira certa. Eu já vi usar, e eu uso, eu sou campeão em perder a cancela pronta, né?
porque eu tenho aquele negócio daquele preciosismo, e é uma coisa que eu, depois que eu me libertei algumas vezes e eu consegui fazer isso, aí eu subi nos pódios do Nacional. Mas antes disso, eu virei muito rebanho antes da cancela, colado no painel. Eu fiz ovelha virar e voltar por dentro do painel, justamente por conta de faltar aquele recursozinho de você ter tanto a desconexão para sair naquele flanco fora da zona de trabalho, da área de energia, e também aquela energizada para que ele chegue a tempo de não perder a passada, né? Porque muitas vezes você precisa dele sair num flanco aberto, mas numa velocidade absurda, né? Ele tem que sair fora do ponto A para o ponto B, fora da zona de pressão, mas na velocidade em que ele não vai deixar o rebanho passar direto pela cancela e perder aquela área preciosa de pontuação, né, Tarso? O sai é tão importante quanto o vem, né? Exato. No projeto do PEX 2021, eu vou estar mostrando, tem cães assim, né, que já está nos vídeos lá para trás, mas eu vou mostrar um cachorro novo que vai começar ali perto do brasileiro, mas vou treinar ele para fazer os primeiros trabalhos só com os dois comandos, só com o sai e com o vem aqui. Mais nada. Ele vai fazer manejo, vai fazer o que tiver que fazer só com esses dois. É claro que a gente vai pôr os recursos depois e é óbvio que fica muito melhor de trabalhar. Só que começa a ficar natural, né? Porque você começa a colar os nomes dos movimentos quando já estão aprendidos, né? Você ensina os movimentos. Eu vejo muito isso na construção dos teus cães novos ali. Quando você começa a colocar os nomes nos comandos, os movimentos já estão com formato e inclusive com controle de velocidade, intensidade e tudo mais. O próprio Bog, agora eu competi com ele na Open, né? Foi uma prova bem baixa de pontuação, se não me engano foram 55 pontos, mas pensa num cara contente, mais contente de ter ganhado, mais do que ter ganhado com o Buré, a Duplo Levante, o Campeonato Gaúcho, porque eu concluí uma prova de Open, todas as operações, ele me obedeceu 99% dos comandos, teve um bom comportamento, terminou a prova tranquilo da cabeça, com a cabeça super boa. Tipo assim, não, vamos de novo, qualquer coisa aí, precisar, estamos aí, patrão. Mas ele não sabia direito, ainda não sabe, tá? Direita e esquerda ainda não sabe bem. Ele ainda, foi essa semana, 2, 3 dias atrás, eu fui fazer segundo treino de duplo levante dele, tá? Fui apresentar para ele o tal do look back, o olha para trás. E ele estava desobedecendo, todo atrapalhado, direita e esquerda, ele ainda erra. Só que, é como você fala, ele erra o direita, né? Ele vai para a esquerda, mas ele faz um flanco bom para a esquerda, né? Ou seja, ele erra o lado, mas o flanco é bom. Então, eu não tenho pressa nenhuma, e embora o pessoal já está me dizendo, esse cachorro está fazendo demais para 1 ano e meio. Eu não apertei ele, a Banza está com 2 anos e meio e os dois estão quase no mesmo nível. É o cachorro que pede mais. Agora vem um outro código precioso, né? Eu sempre falei muito isso, né, para você em relação a isso. Falei quanto ao Sven, falei quanto ao Bart, falei quanto a vários cães, né? Até quando vi o Bingo também em construção e tudo mais. A questão de tempo contigo para resultado é relativo. Porque a quantidade de experiências e repetição de experiências mais complexas é muito grande. Então, é diferente você pegar... As pessoas não podem balizar pela média. A média de um cara que vai treinar um cachorro 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, em 4, 5 ovelhas ali, vai fazer corrida, levante trazido, um drive, um cross drive... E a média de uma pessoa que vai botar um cachorro para levar a ovelha lá para o monte, vai levar a ovelha para passar corredores de pedra,
vai cerca fechada para os dois lados, vai ensinar um cachorro a passar num corredor igual esse teu de tela aí, que ele vai ter que passar por 300 ovelhas prensado na tela para poder chegar lá do outro lado e segurar. Então, a complexidade e ao mesmo tempo a energia empregada para treinar esses cachorros, dando essas experiências, não podem ser balizadas numa cronologia da média. Então, assim como eu vi o Bill em 2013, com 1 ano e 10 meses, fazendo a double lift do qualificatório para o Mundial. Sim, é verdade. É muito relativo, né, Edinho? Se tu pensar que 60 dias você pode fazer 60 treinos, em 1 ano, quem treinar uma vez por semana só dá 52 semanas. Ou Exato. seja, eu treinei 1 ano esse cachorro. Quantas vezes você treinou? 52? Eu treinei em 60 dias, 60 vezes. Então, em 2 meses, eu posso ter treinado mais o meu cão do que uma pessoa num ano inteiro. É muito relativo esse time, né? No teu caso ainda, a pessoa tem que ver o seguinte, está relacionada à tua experiência e à experiência que você submete os cães. Por exemplo, você muda teus cães de ambiente com frequência. Você bota um cachorro na caixa, um cachorro muito jovem, e você leva para treinar num lugar fora, você já submete ele ali uma experiência nova, ele vai perdendo essa questão, ele desinfantiliza muito rápido, né? Eu acho que esse é um termo também. E o outro termo que eu queria falar antes da gente acabar a live é a questão de o Bog você já começou a fritar ele para dar uns testes. Pelo que você falou, ele aguenta, né? Porque ele falou que ele fez a Open e acabou com a cabeça inteira. Você já testou isso aí. Que é uma coisa que muita gente não faz nem ideia do que é quando a gente vai fazer um treino para descobrir se ele está aguentando pressão mental, que é fritar realmente, super comandando um cachorro durante um treino, né? Que a gente faz uma preparação com o mínimo de comandos possível, mas também a gente submete os cães a serem super comandados para uma hora de uma precisão, de uma prova, de uma situação de competição. Né? Sim, já ouvi. Não, eu já fritei, sim, já. Meu filhão Aí, ó. aqui, o Franco, ó. Não é fritar, acho que fritar é uma palavra forte, mas eu já levei ele algumas vezes ao limite, o limite de treino ou de comandos, tá? Ele ainda está muito infantil em algumas. Eu te diria assim, hoje, com 1 ano e 6 meses, ele aguenta uma duplo levante, Edinho, de final de brasileiro, tá? Mas tem coisas simples que ele ainda é muito infantil, né? Agora eu não sei se eu vou lembrar alguma delas, mas algumas coisas, a maioria dos cães tira de letra, mas ele ainda é infantil para algumas coisas. Então, eu estou deixando ele evoluir da cabeça dele. Eu vou te dar um exemplo bem, bem bobo, mas é assim que são os cães. Ele aprendeu essa semana a subir no quadriciclo. Eu já estou com ele há uns 10 meses de treinamento. Você sabe que todo manejo aqui da fazenda é com quadriciclo, Claro, né? claro. E ele, depois de 10 meses, aprendeu a subir no quadriciclo. Cara, é a coisa mais ridícula que tem. Claro, eu não me dediquei a ele aprender a subir no quadriciclo, mas eu tinha que colocar ele. Eu tinha que sair do quadriciclo, agarrar ele no colo e botar ele em cima do quadriciclo, né? E ele já é capaz de fazer uma duplo levante. Quer dizer, não, ele não faz uma duplo levante, pelo amor de Deus, não me entendam mal. Mas ele conseguiria aguentar a pressão de uma duplo levante. Ele me mostra isso no dia a dia. Mas não sabe subir num quadriciclo. Então, é que eu conheço ele, a gente se dá bem, tem uma boa comunicação. Então, eu vou deixando as coisas acontecerem conforme ele me pede, né? Por exemplo, te dar um outro exemplo que pode ser que seja bom para as pessoas que estão vendo. O Bog, nesses 10 meses de treinamento, que ele veio muito cedo,
7 meses eu comecei ele, mas muito light. Ele sempre parou curto nas corridas. Parar curto na corrida, normalmente, isso eu sei do quadro, o Rick está falando ali, ele aprendeu essa semana, né, Rick? Você está acompanhando. O bog, o parar curto normalmente nas corridas tem a ver com a confiança, né? Com a autoconfiança e a segurança dele em relação ao rebanho. Normalmente, quando o rebanho está olhando para o cão trava, né? E aí para curto na corrida. Esse é um dos defeitos de parar curto na corrida. Bom, no caso do bog nunca foi isso, porque ele sempre enfrentou a ovelha com uma tranquilidade assim, até assustadora. Nem deveria ser tão tranquilo assim em relação a isso. Nunca tive um cão assim, que eu não tive que ensinar segurança ou confiança para ele. O pilar confiança já nasceu com ele super. Bom, mas eu tentei por algumas vezes brigar com ele. Por que tu tá parando curto então se tu não é inseguro? E eu não tive resposta, não tive resultado positivo. Ele sempre parava curto. Depois de um tempo percebi que ele não sabia bem ainda o conceito de trazer. Então, às vezes um cachorro ele para curto porque ele não sabe que a próxima atividade é te trazer o rebanho, né? Não está conectado, né, Tarso? Não está conectado não está conectado a corrida com a trazida ainda, né? Exato, porque a corrida, qual é o objetivo da corrida? É o cão ir lá atrás do rebanho e deitar. Não. O objetivo da corrida é te trazer o rebanho, né? E para ele te trazer o rebanho, você é o ponto final do serviço, então ele tem que parar lá no ponto de balanço lá atrás e tal. Bom, resumo. Cara, foram muitos e muitos meses de frustração minha, frustração que eu digo, eu deixei de cobrar isso dele por 3 ou 4 meses, de repente, por um lado, ele começou a correr completo, para o cambai, para a esquerda. Eu digo, pronto, tá aí. Ele estava imaturo para entender todo aquele processo. Como ele sempre foi um cão muito jovem, eu não tive pressa. Ele aprontou porque ele me pedia mais. É um cachorro que faz a parte, faz Só encerra, faz aproveitar uma drive de paradinha duplo aí, levante, Tarso. mas não sabia terminar a corrida. Só uma paradinha aqui agora no seguinte, ó. Tá aí o código de quem está querendo saber do cachorro. Ele sempre foi precoce, mas ele se aprontou porque ele sempre te pedia mais. Mas você estava atento ao que ele estava pedindo, né? Quando o cachorro te pede rédea, quando o cachorro te pede cancha para fazer mais coisas, né? Eu falo com frequência dentro do projeto que tem cães dentro do projeto que estão prontos para coisas muito, muito, muito além do que eles estão fazendo hoje. E é uma coisa que eu gostaria de aproveitar a tua presença aqui para a gente poder reforçar isso. Para as pessoas que têm cães que estão em condições de fazer mais com os seus cães, não se limitem a ficar na mesma etapa achando que o processo é esse. Assim como para a gente, quando a gente aprende a fazer um serviço, é chato a pessoa ficar mandando a gente fazer uma coisa que a gente já sabe fazer várias vezes e já não tem mais propósito aquilo. O cachorro também vai acabar fazendo o quê? Se condicionando a fazer uma coisa que não usa toda hora. Eu falo a questão do flanco mesmo. É difícil. As pessoas têm uma necessidade muito grande de falar. Eu acho que é várias coisas, né? Que é o away, cambai e lie down, né? É uma necessidade muito grande de ver o cachorro obedecendo. Mas se nós analisarmos essa questão de fazer girar e tudo mais, dentro de uma prova, não tem uma única vez que você faz um giro completo num cão. Não tem, não pode. Você cruza o percurso se você girar o cachorro, o giro completo. E no treino, o abençoado fica roda, 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 roda. Gente, como que a gente vai trazer clareza para o cachorro? Até no começo, para fazer isso, tudo bem. Mas ficar repetindo isso 2, 3, 4, 5 meses com o cachorro é complicado. Bom,
eu sempre fico pensando, né, Edinho, nas pessoas que estão começando e às vezes eu faço uma live com alguém e depois o pessoal no particular me pergunta, mas Tárcio, quem me dera um dia chegar a fazer isso, como é que eu posso fazer que agora eu estou no início, eu não sei ter todas essas leituras que tu ou que a outra pessoa que estava conversando, que vocês todos que estão aí há tempo no pastoreio. Cara, pé na estrada. Um treino, Exato. um treino fora de casa vale mais do que 10 treinos em casa. E Exatamente. com quem que eu aprendi, com quem que tu aprendeu, Edinho? É saindo, é Andando. indo lá nos USA, em Marília, ou indo, né, lá na Oroitê, é saindo, é botando perna, é lá no Gomes, no Couto. Quer dizer, Ah, 2011 até 2017, eu ia no mínimo 2 vezes por ano aí para o sul. 2 vezes por ano. Teve ano deu ir 3, 4 vezes no ano. Eu fui aí para o sul, se eu não me engano, foi 2015 ou 2017. Fui julgar 2 provas, depois foi 2 vezes para competir. Começamos no Summer Trail lá do Diego também. Mas só acontece quando você. E é assim, o tanto que a gente roda a prova, né? Rodava. Se a gente pegar naqueles anos de 2014, 15, 16, tanto vocês vinham para cá quanto eu ia para aí, a gente corria 17, 15, 17 provas no ano. Era é, muita coisa. eu tive um ano que, agora eu tô mais calmo, mas que eu fui 6 vezes para São Paulo. Puta, realmente é muita estrada, né? Mas é Foi assim, muita história. eu vou falar uma coisa que pode doer aí nas pessoas e tomara que doa, tá? Porque Tá. não vai doer em mim, eu não tô nem aí. Estão preparados aí, é para doer mesmo. Eu ouço muito a palhaçada que é assim, mas eu não tenho condições de ficar viajando, indo para não sei o quê. Vão para aquele lugar, cara. Ninguém tá falando de sair. Eu saio bastante, tá? Porque eu gosto disso. Ninguém pode me frear. Agora, que o cara não tenha condições de fazer 200, 300 quilômetros por mês, uma saída por mês, eu vou te dizer uma coisa. Cara, até peão tem essa condição, tá? O salário de peão, o cara tem essa condição. E eu fico ouvindo essa desculpinha furada, esse medo do sucesso, porque essa pessoa que É fala isso é medo do medo do sucesso, sucesso. não é medo do fracasso. Sai, vai procurar um amigo, não é na minha casa, aqui minhas portas estão abertas, mas sai. Se você sair uma vez por mês para treinar o seu cão fora de casa, são 12 treinos por ano fora de casa. Você arruma uns 4 ou 5 amigos que eu duvido que você não tenha no pastoreio, ou faça amizade, ou entra de cara mesmo lá no direct ou no Face, né, Edinho? Chega lá, ô Claro, fulano, me recebe aí na tua casa, quero te conhecer como é que é o teu treino. Tem custo, quanto que é? R$ 100, 200, eu te pago, sei lá, né? Não importa. Cara, 12 treinos fora de casa num ano, não preciso falar o que vai transformar você e o seu cão. São 12 tipos de rebanhos diferentes, 12 manejos, 12 tudo. Então, o pessoal fica dando desculpinha furada para medo do sucesso. é o medo do sucesso. Eu acho que esse é um dos maiores códigos que a gente vai tirar da live toda. É justamente esse, né? É o medo do sucesso. É, se quer, se quer ter resultado, o pastoreio está aí para isso. Se a gente analisar, você já estava fazendo a conta, na primeira sessão de lives, né, eu deixei as lives, né, e o presente de Natal, eu falo, nada é por acaso, o presente de Natal ficou a live contigo no dia da véspera do Natal. Mas assim, são 43 lives com anônimos do pastoreio, pessoas que nunca apareceram dentro do sistema, que estão dentro do PEX, que estão gravadas no meu IGTV. E depois das lives eles apareceram e descobriram pessoas que estavam no estado, às vezes estavam 50, 60 quilômetros, e já deram pelo menos um treino junto ou coisa parecida. Mas o segredo é realmente esse: novos caminhos, novas pessoas, novas ideias.
Não tem como não mudar o pensamento depois disso. Porque a cada vez que a gente vai, eu lembro que quando a gente treinava muito junto, né? Tu e o Diego, era engraçado que às vezes tu tava fazendo uma coisa e aí eu cheguei às vezes perguntar, mas como é que tu fez isso? Isso, aqui, isso o quê? Ah, fez isso, isso. Era tão natural para você, às vezes, ou tão óbvio que você tava fazendo, que você nem viu a mudança, ou a mudança já tinha acontecido lá atrás e era uma coisa que não teve um processo de pesquisa, dificuldade, passou por cima de uma situação por conta de uma maneira que fazia a coisa e mudava toda a ótica da maneira que eu treinava meus bichos. E vice-versa. E é exato, a gente via coisas, mas como é que aconteceu isso? Né? Esse cachorro está fazendo isso, esse cachorro está fazendo aquilo. Então, essa Treinar questão do cachorro sozinho é uma bosta. Treinar cachorro sozinho. O Bog, eu treinei junto com o Alexandre Figueiredo, com o Rafael lá de Lagoa, com o Diego em Torres, com o Pacheco, fui na casa dele, lá com o Sandro Albuquerque, lá em Arroio Grande. Cara, o Bog já foi para mais lugares do que cachorro de Open que tem por aí, viu? Eu viajei pra caramba, treinar cachorro sozinho, não faça isso, não tem graça. Eu acho que o gostoso de treinar um cachorro é você ouvir de um outro companheiro que vai estar dizendo, cara, faz isso aí diferente. Olha só, e todas as propriedades, me corrija se eu estiver errado, que eu estive, eu perguntei para o Rafa de Lagoa, que foi campeão agora na Open, fiquei muito contente com ele. claro, claro. Eu perguntava assim, Rafa, o que que você acha que eu posso melhorar? Sabe? Essa interação com o outro vai fazer você evoluir muito, muito mesmo. E eu só Sem tenho falar que, a sem falar parabenizar que muito, né, automaticamente a o gente, PEX para isso, por causa disso. sem falar que automaticamente o fato da gente mudar de lugar para treinar na casa de outra pessoa, a gente muda a nossa forma, porque a gente sai da zona de conforto, né? Então você chega para treinar no rebanho de outra pessoa, você já não chega igual você chega em casa. Então você já muda tanto o ambiente, o rebanho, mas muda a tua postura, então você dá uma experiência diferente para o cachorro, para a tua condução em relação a isso, né? Você vai conduzir diferente. Se em casa você dá chilique, na frente dos outros a gente evita. Nós não, né? Porque a gente também não tem vergonha quanto a isso. É engraçado, quem vê a gente treinando não imagina que como a gente, da mesma forma que a gente tá suave na nave, tirando o melhor do cachorro e sendo honesto com o cachorro 100% do tempo, quando ele dá uma puteada na gente, a gente vira a chave e mostra para ele o quanto foi grave aquilo que ele fez, sem ficar pensando se a pessoa que está do lado vai achar esquisito ou não. É que o resultado daquilo ali é que vai ser efetivo. Porque você corrigir no momento certo, com a intensidade certa, independente de quem esteja do lado, é o que vai te garantir que numa próxima vez ele não vai fazer. É igual criança, né? A gente volta pro exemplo da criança. Pega o teu filho que está fazendo birra no meio de uma festa na casa de uma pessoa, de um coleguinha, seja quem for, e corrige ele, pega e leva para casa no mesmo dia. Tira ele da festa, porque ele não está se comportando e leva embora. E vê se na outra ele vai fazer igual. Mas duvido se faz igual. É, os cães são muito parecidos com crianças. Só eles até nos ajudam nisso, né? Porque a gente aprende que o não é não e, e eu acho que os cães são diferentes, é outra espécie, né? Então é mais difícil você entender cães do que entender pessoas. Quando a gente começa a entender melhor os cães, a gente acaba entendendo melhor, mais fácil as pessoas também, né? Tá certo. Tarso, Eu, aproveitando aqui, ó, te agradecer. Nossa, eu nunca vi isso, pelo menos no meu Instagram, nunca consegui isso. Mais de 1h30 de live aí, tocamos direto das 19h16 até agora, as 21 horas. E vou deixar salvo isso daqui pro pessoal, mas não vou deixar salvo no Instagram não, gente. Eu vou deixar salvo no YouTube, que daí a galera vai me ajudar a movimentar o canal do YouTube também, que a partir do mês de fevereiro eu estou fazendo um trabalho
associado no YouTube, porque no YouTube eu tenho mais recursos de imagem. Eu consigo apresentar telas diferentes, apresentar umas coisas, porque vai ter um trabalho mais voltado para esse pessoal da finalização do Evolution, que vai correr as primeiras provas, né? Até, Tarso, vai ter um evento dia 5, 6 e 7, não sei se você escutou ontem, que nós vamos fazer, vou estar promovendo esse evento. Vai acontecer metade na Fazenda Sabiá, no mês de março, e metade na Unimar. Na Fazenda Sabiá vai ter desde clínica de stockmanship com uma especialista na área, tá? E ela vem para trabalhar Border Collie também, que ela tá, vai ficar com a Border Collie de casa, Adriane Zarte, e ela eu pedi para ela para que passe para a gente, porque todos os conceitos de movimentação de rebanho e tudo mais que ela aplica é uma coisa que eu venho trabalhando os Border Collies que eu tenho mexido para adequar esse manejo, não adequar o manejo do Border Collie, adequar o gado para o manejo do Border Collie, mas adequar o Border Collie como a gente tem recursos de treinamentos fantásticos para aquele manejo de gado. E é um manejo muito tranquilo, é uma coisa incrível, está fazendo assim um resultado, me ajudou muito nos últimos anos, porque mesmo com pouco treinamento, mas com esse conhecimento de rebanho, tem feito a diferença. Eu E tenho interesse, hein? então a Movimento gente de já. rebanho é uma das minhas paixões. E aí, com certeza, nós vamos trabalhar bacana. Eu vou colocar o anúncio lá para estar avisando o pessoal. Vou aproveitar para deixar para todos aí um Feliz Natal, agradecer as pessoas que nos acompanharam até agora e pedir aí para que o Tarso Michelon encerre a nossa live aí com as suas considerações. Rápido e rasteiro, Feliz Natal a todos, né? Boas festas. Eu sou de uma região aqui de gringos italianos. A gente comemora o Natal não com o Papai Noel, mas sim com Jesus Cristo no coração, né? É o nascimento de Jesus e não o Papai Noel que a gente quer no nosso coração. Sou a favor também do Papai Noel, que ele traz presentes para todos, mas Jesus no coração de vocês e Feliz Natal. Agradeço ao PEX, agradeço ao Edinho, parabenizo por esse trabalho de tantas pessoas estarem fazendo coisas incríveis, né, com pouquíssimo tempo no pastoreio, e fico à disposição para quem precisar de mim para alguma coisa. Um abraço a todos. Depois dessa é só, bora falar de pastoreio, gente.